Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei de certa forma contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores desse canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Pois muito bem, vamos para a história de hoje. Na realidade, uma pequena história, pequena mesmo, muito simples, porém muito misteriosa. Essa história me foi contada por um mestre de obras que trabalhava em uma casa vizinha aqui do meu escritório, e na época que estava sendo feito o sobrado ou o segundo andar desta residência, eu fiz amizade com esse mestre de obras que vinha do interior, aqui do estado do Ceará. Ele vinha do interior para trabalhar aqui em Fortaleza, na capital, e nós fizemos amizade, e todas as vezes que eu encerrava o meu expediente de trabalho, eu saía daqui e ia conversar com ele. E ele me contava várias histórias sobrenaturais. Ele me contou várias histórias de espíritos, de demônios e principalmente de lobisomens. Nessa história que eu vou contar para vocês hoje, é de um sujeito que trabalhava em uma determinada fazenda muito afastada da cidade onde ele morava. E nos fins de semana, ele fazia uma pequena viagem pela estrada dessa fazenda para a cidadezinha onde ele vivia. E em uma dessas viagens que ele fez, ele se cruzou com um sujeito. Gente, eu vou resumir para vocês. Vocês já assistiram aquele filme 300 de Esparta? Que aqueles guerreiros, geralmente, eles apenas usavam uma pequena tanga, um pequeno calção de couro, usavam as botas de guerreiro, um pequeno calção de couro, onde se podiam ser vistos as suas pernas musculosas, o seu peitoral musculoso, os seus braços musculosos, e alguns se utilizavam de uma capa, certo? Uma capa muito semelhante às capas que são usadas por certos nobres, ou muito conhecida pelo meio das religiões afro-brasileiras, o Exu. O Exu ele geralmente é visto com esse tipo de capa. Pois muito bem, vocês também já viram o tipo de capacete que esses guerreiros de Esparta, pelo menos no filme, eles usavam, aqueles elmo. Não era nem bem um capacete, era o elmo que eles usavam. Pois bem, foi esse tipo de sujeito, ou esse tipo de guerreiro, que foi visto ao lado de
um cão, um cachorro gigantesco, de cor preta, de pele, de pelo preto, gigantesco, e de olhos extremamente vermelhos, totalmente vermelhos, globos oculares totalmente vermelhos, certo? Ele se cruzou com esse sujeito que do seu lado era acompanhado por esse cão gigantesco e monstruoso. Aí você me pergunta, era um lobisomem? Pode ser. Podia ser que fosse um lobisomem realmente materializado e o sujeito que estava ao seu lado, um espírito demoníaco. Ou os dois eram espíritos, os dois eram demônios. Ou podia ser o espírito de um demônio, na forma de um homem, de uma aparência de guerreiro, e acompanhado de um lobisomem na sua forma astral. Difícil dizer, mas o cachorro tinha uma aparência de um lobisomem. Tinha a aparência de um lobisomem, certo? Ele tinha todos os aspectos físicos de um lobisomem. E esse homem, muito parecido com um guerreiro de Esparta, ele tinha uma aparência muito semelhante à de alguns espíritos da Goétia, de alguns gênios da Goétia, que aparecem na forma de homens musculosos, homens bonitos, de guerreiros de época. Ok? Então ele se cruzou com essas duas figuras, passou por eles e deu uma boa noite. E eles não responderam. Então, quando passaram por ele, ele parou, olhou para trás e perguntou: quem é esse filho de uma égua que passa por mim uma hora dessa, eu dou boa noite e ele não responde? O espírito parou, o cão parou, eles olharam para trás e o espírito falou numa língua totalmente desconhecida, uma língua totalmente desconhecida e cavernosa, em um tom cavernoso. O sujeito ficou apavorado, ele perdeu a coragem e saiu correndo em disparada em direção à sua pequena cidade. Lá chegando, contou a história se espalhou, chegou no ouvido deste mestre de obras e, obviamente, chegou ao meu conhecimento. E, bom, essa é toda a história, ou melhor, uma das histórias que me foi contada por esse senhor. Em breve contarei outras similares. E então, gostaram? Espero que sim. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.